Uma coisa que eu acho legal no seu discurso, Pondé, e nos seus vídeos, como você fala, é um pouco desse... eu vou usar a palavra aqui, você pode me corrigir, provavelmente eu vou errar, tá? Um pouco desse certo ceticismo ante algumas afirmações, ante Você algumas não coisas errou do mundo. nada. Como é que eu consigo separar um modo de encarar o mundo de uma maneira cética com a apatia? Qual que é a diferença do ceticismo para a apatia do estado atual das coisas? Olha, a palavra apatia, ela significa ausência de movimento, né? Ausência de interesse e tal. Na Grécia Antiga, onde surgiu o ceticismo, como praticamente tudo na filosofia, na Grécia Antiga, os céticos, a palavra vem da palavra, do verbo toskopein, sabe? Meus alunos estudaram isso comigo, Ah, aí ó. né? Você quer explicar pra gente, Débora? Você que foi aluna? Ela já esqueceu, a Débora. Então, assim, vem do verbo grego toskopein. Toskopein significa examinar, observar, né? Em inglês, ela está mais próxima do grego, quando você fala skepsis, skeptical, do que nós em português, que é cético, né? Mas a palavra significa você examinar bem as coisas. Mais do que as pessoas comuns o fazem. A conclusão dos céticos gregos é de que toda teoria é falha. Se você pega uma teoria e compara com a outra, você percebe que nenhuma das duas fica plenamente de pé, né? Então, o objetivo do cético grego, não só dele, dos estoicos e epicuristas também estavam por aí, mas isso é outra história. O objetivo do cético grego era atingir o que eles chamavam de apateia. Parece com apatia. Apateia, ou ataraxia, que era você chegar a uma alma tranquila. Ou seja, não acreditar em nada plenamente, portanto, não ter inquietações com relação à verdade última das coisas. Para isso você tinha que ter um repertório de teorias, conhecer coisas para comparar uma com a outra. E a apateia era uma alma sem patos, sem sofrimento, que não é apatia. Apatia é uma palavra negativa. Em filosofia, apateia é uma palavra positiva, de valor, entende? Uma pessoa que atinge o estado de apateia é uma pessoa que sofre menos do que as outras porque não está preocupada com o mundo o tempo inteiro, com o que vão achar dela, não está preocupada em viver de acordo com os critérios do mundo, né? Portanto, a vida cética na sua origem, até quando você encontra céticos no século XVI, XVIII, é a mesma coisa. Se eu não posso confiar plenamente na razão, eu consigo confiar na razão em procedimentos mais simples no dia a dia, tipo, não vou sair no horário de pico porque tem mais trânsito, né? Estou sendo racional. Eu preciso confiar nos hábitos e costumes. Porque o cético entende que se os ancestrais não destruíram o mundo, alguma coisa eles fizeram de certo, em meio a um monte de coisa errada. Por isso que o cético desconfia da pós-modernidade, da modernidade, e da pós também. Desconfia da modernidade. Desconfia de grandes engenharias sociais. Desconfia da ideia de que a gente tem que mudar tudo e começar do zero. Por quê? Porque a gente não sabe se vai legar o mundo para ninguém. Talvez não legue do jeito que a gente vai, né? A próxima pergunta é essa aí. Mas os antigos legaram o mundo para nós. Então, os céticos, eles têm uma tendência a valorizar o que é hábito estabelecido, costume, opinião das avós. Entendeu? E não achar que a melhor opinião é do filho de 12 anos, porque ele mexe melhor no iPhone. Entendeu? Agora, na verdade, o cético não tem, na realidade, ele não tem nada a ver com ser apático. Porque o cético, na verdade, é alguém que está olhando o mundo mais do que os outros. Porque a intenção dele é pôr em dúvida as coisas. E para você pôr em dúvida as coisas, você precisa tomar muito Nescau. Para pôr em dúvida as coisas, entendeu? Comer muito feijão com arroz. E qual que é a diferença, assim, desculpa, até a dúvida que me veio, do que seria o ceticismo com o conservadorismo? Onde é que traça-se uma A divisão? sua dúvida, ela nasce do fato de que, politicamente, o ceticismo, a partir do século XVIII,
está mais perto de posições conservadoras em políticas do que o contrário. Entendeu? É assim, se você pegar autores como Edmund Burke, final do 18, David Hume, ao longo do 18, e outros ao longo do 19, os céticos, isso no pensamento britânico e americano, né? Os céticos, eles sempre tendem para uma posição de quando alguém quer fazer muita reforma, ele diz, vai com calma. Uma frase típica da tradição conservadora de origem cética na Inglaterra e na Escócia é mudança só em retail, never in wholesale. Mudança só no varejo, nunca no atacado. O que significa isso? Mudanças devem acontecer em relação a problemas muito específicos, ajustes de roteiro, certo? Então, o ceticismo não tem nada com querer voltar a viver como se vivia no século XIX. O ceticismo não tem nada com pensar que você deve viver como os católicos pensavam nos anos 40. O ceticismo tem a ver com você entender que as mudanças são necessárias, mas elas devem ser feitas sempre a partir de problemas concretos, e não de uma ideia abstrata. O que é uma ideia abstrata? O novo homem, a nova mulher, o mundo do futuro. O mundo socialismo é tipicamente delirante nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é a meritocracia. Achar que entregar tudo na mão do Estado, do mercado, não do Estado, vai resolver tudo, também é um delírio. Entende? Então, o cético, ele conversa com o conservadorismo no sentido de entender que é necessário levar em conta problemas concretos quando você vai fazer mudança e não ideias abstratas, né? Mas ele não dialoga com o conservadorismo tipo bolsonarista, que a gente teve a experiência no Brasil. Outra coisa também é o lance de... Uma coisa que me incomoda muito são esses termos que são criados hoje em dia de lugar de fala, apropriação cultural, essas coisas de limitar o debate logo, de você matar logo de cara, assim, de você não poder nem emitir opinião porque você não tá dentro dele. Existe alguma... No começo era uma coisa que começou como uma coisa boa e depois veio para isso? De onde vem isso? A teoria, isso tudo vem da tradição de esquerda pós-anos 60, pós a derrocada moral da União Soviética, porque ela só vai derrocar de fato politicamente no final dos anos 80. Mas, em meados dos anos 60, já desde 56, 57, a União Soviética, ela meio que tem as suas baixarias expostas, como uma ditadura extremamente cruel, violenta, e grande parte da intelectualidade ocidental era comunista, ou socialista, ou simpatizante. Então, na França, que no pós-guerra era sem dúvida nenhuma o centro disso, dessa intelectualidade, a esquerda começa a migrar para um debate cultural e para de querer destruir o capitalismo. É o marxismo cultural? Ou... Não, o marxismo cultural é uma expressão meio que inventada. tá, não é? Né? Não, é uma virada da esquerda em direção ao debate cultural de comportamento. Tá. É daí que inventaram a história do marxismo cultural como um conceito, mas isso nunca existiu do ponto de vista do debate da esquerda enquanto tal. Né? Eu digo o nome marxismo cultural. O que a esquerda fez foi abandonar o debate econômico, porque inclusive perdeu a guerra para o capitalismo, digamos assim. Não tinha nem como sustentar, né, o argumento. E começou a discutir questões de raça, de identidade sexual e preconceitos. Isso é que a gente chama de questões culturais. Ou surgiu isso? Não. Isso foi pensado. Isso foi pensado primeiro pelos franceses, né? E depois pelos americanos, onde os franceses, inclusive, fizeram muito sucesso. Bom, e aí surge, aí falando do que você disse especificamente, essa coisa do lugar de fala é uma teoria chamada de interseccionalidade, que é uma teoria que diz que existem vários níveis de opressão, porque o que a esquerda cultural fez foi deslocar o debate da opressão de classe econômica
para o debate da opressão política enquanto tal. Então, brancos tá. oprimem negros, homens oprimem mulheres, heterossexuais oprimem homossexuais, certo? Certo. Então, você faz uma teoria segundo a qual existem vários graus de opressão e vários grupos oprimidos. E aí, quando você produz uma intersecção entre grupos de oprimidos, então essa pessoa tem lugar de fala. Imagine, por exemplo, um negro gay. Tá, Então ele tem lugar de fala como negro e como gay, tá. porque são dois grupos oprimidos. Mulher lésbica, ela tem lugar de fala como mulher oprimida pelo homem e lésbica oprimida pela heteronormatividade, como eles falam. Então, nessa teoria, quem não tem nenhum lugar de fala, porque é só opressor, é homem branco heterossexual. Se você é uma mulher branca heterossexual, você tem lugar de fala como mulher, mas não como branca nem como heterossexual. Entendeu a lógica? Entendi. Então, quando se fala você não tem lugar de fala, significa, olha, se você é homem, heterossexual e branco, cala a boca, porque tudo que você fala é opressão. Quando você respira é opressão. Então, essa é a teoria do lugar de fala, que é uma teoria que é fácil de compreendê-la do ponto de vista da história e tal, mas na prática ela se transforma na universidade em formas de censura, de você não poder... É um limitador do debate. É né? um limitador, claro, mas debate é um fetiche. Na universidade não existe debate. Não é um existe? fetiche, não. Mas por quê? Porque o que está em jogo é você garantir financiamento para sua pesquisa, aluno, sustentabilidade política dentro da instituição. Então, a ideia do debate pode acontecer numa sala de aula. Pode acontecer numa sala de aula, você ali discutindo com os alunos e tal. E aí pode acontecer. Mas debate entre pares, entre colegas, não. Só se eles estiverem se odiando e estejam querendo usar o debate para acabar com o outro. Ah, tá. O debate acontece mais facilmente na mídia do que na universidade. Entendi. Porque a mídia é mais ampla, tem mais emprego, tem mais dinheiro, apesar que também é uma miséria do ponto de vista de salário. Mas assim, você tem mais opções. Então, e tem também uma coisa de que o mercado, você pode agradar esse grupo, agradar o outro. A universidade, a ideia de debate na universidade é um fetiche. É coisa para inglês ver. E não é necessariamente só no Brasil, não, tá? Isso acontece em Isso todo não é lugar. só no Brasil, não. Agora, a apropriação cultural, ela, que também está dentro do mesmo guarda-chuva de teorias, É a mesma teoria, o né? princípio é o seguinte: se você é branco e você usa um acessório afro, negro, você não pode, porque como você é opressor, e quando você usa um acessório, algum símbolo, algo que seja da cultura afro, você está se apropriando culturalmente de um elemento que é de uma cultura que já é expropriada. Foi escrava, explorada no capitalismo. Mesma coisa com relação a índio, por exemplo. Você é branco e se você usa uma roupa de índio no carnaval, como alguns anos aconteceu com alguma artista famosa, que eu não lembro mais, É verdade, ela que saiu se vestiu de fantasiada. índia, caíram de pau em cima Alessandra dela. Negrini. Alessandra Negrini. Então, caiu de pau em cima dela. É o mesmo tipo de lógica. Agora, se você vem de uma cultura oprimida e você usa um elemento de cultura opressora, aí não é uma apropriação cultural. É por isso que tem gente que fala, por exemplo, então eu não posso usar, sei lá, um cabelo rastafari, porque é de cultura afro-jamaicana e tal. Então os negros não deveriam poder tomar vacina, porque foi inventada por brancos. Mas, segundo a teoria, a apropriação cultural só funciona na direção do opressor, de cima para baixo, exatamente. Ela só funciona nesse sentido. E é claro que dá para entender a teoria, mas na prática ela é um pouco... Imagina pessoas que frequentam o terreiro de candomblé que são brancas, elas estão se apropriando culturalmente. Então, esse debate da esquerda cultural acaba sendo uma coisa meio asfixiante. Eu preferia a esquerda que queria acabar com o capitalismo. Exato, né? Dá a impressão que estão escolhendo umas brigas tão pequenas para
É que nem a linguagem neutra. Será que essas Essa, lutas. então, é o fim da picada. São essas lutas que a gente precisa brigar agora? Não tem coisas muito maiores que tem realmente gente morrendo, gente sendo oprimida de verdade mesmo? Não é mais importante do que menine ou menina ou menino? Não sei. Essa discussão parece um pouco coisa de menino de classe média alta, né? Que faz curso de humanas, né? Parece um Tem pouco... muito tempo sobrando. É, uma coisa assim meio... Tem boleto pra pagar. Então, eu sempre fico com uma certa suspeita disso daí. Agora, é claro que você tem, eu lembro de um caso na Inglaterra, alguns anos atrás, que você tinha um grupo, meninas que foram usadas em festas, Ah, sim. menor de idade e tal, e isso foi feito num grupo de imigrantes na Inglaterra, de um grupo específico, e isso ficou rodando um pouco mais de 10 anos, porque havia toda uma preocupação da polícia não ser acusada de ser preconceituosa e tal. E se você perguntar para muitas feministas inglesas de então, ou mesmo não inglesas, brasileiras, por que o movimento feminista não foi para cima disso, você pode escutar coisas como a aplicação da teoria da interseccionalidade. Então, se o grupo etnicamente é muito oprimido, então você não pode, mesmo sendo uma questão que toca mulheres, criticar esse grupo. Nossa, que absurdo Então isso. vira uma espécie de geometria paranoica. Parece um jogo que empurra. Pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel. Então, não é? só que no cenário de paranoia, né? Mas o problema é que ninguém sabe. O capitalismo não tem competição, né? Como assim? Não tem sistema. O socialismo visava superar o capitalismo com produção econômica e faliu. Faliu, né? Então, não tem muita opção, assim. Ah, não tem outra coisa que surgiu Não que tem possa outra bater. coisa. Ah, entendi. Não tem como você superar o sistema capitalista de produção de mercadorias então acaba virando essa coisa. Então a decisão foi democratizar a democracia, acabar com opressões que não são da ordem do capital, como se fala, opressão que é da ordem cultural, ou da ordem de comportamento, opressão da ordem racial, e tudo se mistura, porque tudo bem, você combater o racismo está valendo. Agora, de repente você dizer que um grupo tal não pode frequentar uma religião X, então fica complicado o problema. Isso que eu quero dizer, você acaba ficando uma geometria paranoica, porque... A palavra é essa mesmo, é paranoico. Você tem que ficar montando, isso eu posso falar, isso eu não posso falar. Então você vai... isso já está contaminado na nossa linguagem, com as redes sociais ficou pior, quer dizer, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que pensar 1000 vezes a palavra que eu vou usar, para que isso não seja interpretado de uma forma tal. Então você acaba evitando determinados debates, porque inclusive enche o saco. Assuntos. É isso aí, porque enche o saco. Eu, como comediante, tem gente que fala que eu não posso nem falar de alguns assuntos. Como se tivesse algum assunto que não pode ser falado, entendeu? Acho tão estranho isso. Mas é isso mesmo. É. Principalmente se você é homem, branco, heterossexual. E para você deve sentir isso a cada vídeo que você faz, porque são vídeos amplos, falando de feminismo, de outras coisas, que é como você falar por um ginecologista que ele não sabe nada do corpo da mulher. Não, quem é você para falar do corpo da mulher? Fala, eu trabalho com isso, entendeu? Então, um pensador... Ou eu gosto ou disso. eu gosto disso, mas no seu caso, eu penso sobre isso, quero falar o que eu penso. Não sei se eu tô certo ou errado, mas eu quero trazer pro debate. E parece que nem isso pode, entendeu? Isso tem a ver com a teoria do lugar de fala, né? Exatamente. O João Araújo manda aqui, salve, salve família. Pondé, vejo que você fala muito sobre a questão de ter filhos como algo positivo. E eu enxergo isso como um dos principais pontos do porquê o Rio de Janeiro é tão ruim. Pode explicar mais seu ponto de vista sobre isso? Caralho? Ele é carioca? Deve ser. Eu sou carioca. Eu não acho que esse é o problema do Rio. Eu suspeitava que você era carioca. É fácil, né? Mas eu não acho que esse seja o problema do Rio. Acho que o problema do Rio tá na política. Eu acho que o problema do Rio está em um monte de lugares, em muito mais a política do que no fato das pessoas serem filhos. Agora, eu entendo o que ele está dizendo, e isso era uma discussão que... eu entrei na faculdade de medicina em 79, né? E essa discussão já estava posta, que era o seguinte, muitas pessoas têm muitos filhos e não têm condição material para bancar esses filhos. E então... deveria haver o que então, nos anos 80, se chamava de planejamento familiar, que era
você ajudar que as pessoas mais pobres, que acabam tendo mais filhos, tivessem menos filhos. Então tinha discussões na faculdade que assim, é ético você, por exemplo, fazer uma ligação de trompas de uma mulher que já teve 4 filhos e ela nem vai ficar sabendo? Ético não é. Então, mas essa era a discussão. Diante da necessidade do planejamento familiar, você, enquanto médico, poderia fazer isso? É claro que não é ético e não é legal. Mas ali na frente de batalha, ela não ia nem saber o que você estava fazendo, porque era uma cesárea, por exemplo, certo? Por conta disso, eu acho que é isso que está atrás do que ele está falando. A ideia de que pessoas que muitas vezes não têm condição de criar filhos, acaba tendo um monte de filhos. O que acontece? A pirâmide é engraçada. Quanto melhor condição de vida você tem, menos filho você tem. Porque, inclusive, para as mulheres, se tiver mais filho, tem menos trabalho. Então, eu acho que o que ele está dizendo, e ele está perguntando porque eu digo que é positivo, não é simples assim, eu não estou dizendo que é positivo. Eu acho que a experiência de ter filhos é uma experiência bastante rica. Inclusive porque é problemática. Com certeza. Inclusive, Concordo você pra tem, caralho. você sabe como é que é. Aham. É uma experiência muito rica. Muda sua vida profundamente. Exatamente. Para mim também foi assim. Então, agora, o que eu critico é porque muita gente hoje opta por não ter filhos e inventa desculpa legal para isso. Ah, porque o mundo está muito cheio. Ah, porque a humanidade é ruim. Não tem nem a honestidade de ser Brás Cubas o Machado e dizer: cometi muitos pecados na vida, pelo menos um eu não cometi. Não tive filhos. Não leguei a miséria humana para ninguém. Certo? Não, é assim não, porque eu sou uma pessoa preocupada, porque eu sou vegano, porque eu acho que vai botar mais gente comendo carne. Entendeu? É isso que eu critico. Eu acho que quem quer ter filho tem, quem não quer não tem. Eu acho que se perde uma experiência. Mas não há dúvida que tem tido uma diminuição gradativa do número de crianças, principalmente da classe média para cima. Isso é fato. Tem muito filho da classe média para baixo. Que vai a pergunta Será que a do nosso experiência seguidor aí. de produzir um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja um ser humano que você acredita que é o melhor possível é igualzinha à experiência de adotar um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja o melhor ser humano possível do teu ponto de vista? Assim, eu fico pensando, Igualzinho não é, né? eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Você tem 2 já, né? Tenho 2 meninas. Eu tenho muita vontade de adotar uma pessoa, sabe? Então, eu fico pensando se eu... Uma das minhas principais dúvidas nesse ponto é se eu vou conseguir amar essa pessoa pra caralho que nem eu amo minhas filhas, sabe? E eu não acharia justo adotar uma pessoa se fosse pra não amá-la como eu amo as minhas filhas. Olha, eu acho que tem gente que adota filhos e ama como se fossem filhos biológicos, como se diz. Acho que sim. Ao mesmo tempo, pode ter gente que adota uma criança porque tem um barato social na cabeça, e aí quando a criança está lá crescendo, descobre que não gosta tanto. Ou não podia ter filho e adotou, né? Agora, quando você adota uma criança, você traz, junto com essa criança, uma história inicial de vida que ela tem, que muitas vezes é complicada. Justamente por isso ela foi parar na adoção, né? Porque é complicada. Mas eu acho que é possível pessoas, principalmente que não tiveram filhos e adota filhos, e ter um vínculo afetivo com essa criança tão poderoso quanto quem tem um filho biológico. Eu nunca tive vontade de adotar filhos, eu sempre quis ter filhos meus. Agora, eu nunca tive essa ideia de criar filhos para que eles fossem a melhor pessoa possível. Não? Não, nunca tive essa ideia. Essa é uma ideia um pouco recente. Você cria seus filhos pra quê? Qual que é o seu objetivo? O que você gostaria que seus filhos se Eu não tornassem? tive objetivo quando eu tive filhos. Eu simplesmente tive eles. Eu não tinha um objetivo. Mas você tem Né? direcionamentos que você dá como pai, né? Sim, mas isso sim. Isso sim, assim, estudar em escola tal, Assim, gostar de ler livro. as minhas filhas eu quero que elas gostem de jogar videogame, cara, que é um novo livro. Pra caralho, é. Pra caralho, é. Ah? Tomou o dedo do meio do Pondé. Pra caralho. Ó, novo livro aí! Ele nem viu o que eu fiz, né? Ele tava olhando pra baixo, ó. Pra caralho.
Eu nem vi o dedo Novo livro. Pronto, agora eu vi. Não, diga. Não, Vamos pra eu tava próxima. dizendo isso. Tava dizendo que quando as minhas filhas nasceram, a única preocupação que tinha na minha mente era o bem-estar delas. Ah, isso sim. Sabe? Com certeza. Mas é... Comer bem, À ter bom medida, que elas, médico. à medida que elas Fralda. vão Boa fralda. questionando as coisas, ou sei lá, começando a ter dúvidas mesmo. Eu tenho uma com 8 e outra com 6. Então, eu sinto que eu tô no momento... Eu tento, toda vez que surge um questionamento, assim, especialmente os difíceis, o meu norte nesse caso é que elas sejam o mais esclarecidas possível. Ah, sim. Sem, por exemplo, desde o começo, nunca teve a pira do Papai Noel ou do Coelhinho da Páscoa. Porque, porra, é um pouco egoísta isso que eu... Porque, porra, eu que me fodo, eu que cuido de tu, eu que faço tudo, eu que compro o presente, tu ainda vai acreditar essa porra no Papai Noel? Papai é papai aqui mesmo. Pô, Papai Noel sou Mas eu. olha, a minha filha, por exemplo, que cresceu num ambiente judaico, né, em casa, e não acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, adora ovo de Páscoa. É claro, Assim, chocolate, mano. Não, mas mas não ela- se liga. Elas ganham lá os ovos. Na Páscoa lá, Ainda bem que você dá os ovos de Páscoa, Porra, né? na Páscoa eu fico escondendo ovinho e tal. Então. compro os Mas ovos fala pra que ela. foi ele que escondeu. Mas fui eu que escondi. né? Você é o coelhinho da Páscoa. Eu sou o coelhinho da Páscoa, É. Papai Noel, a porra toda sou eu, entendeu? Pinta a barba de branco. É, Não precisa quase. a barriga já tem. Já tô quase assim. Mas eu quis dizer que eu nunca pensei em fazer meus filhos a melhor pessoa, porque eu acho que hoje isso é um discurso, entendeu? Tem muitos pais que querem que os filhos salvem as baleias, querem que os filhos não comam carne, querem um que os filhos não super-herói. comam açúcar, virem um super-herói. É isso que eu quis dizer. Produz o filho na Com intenção... um projeto. É. É isso que eu quis dizer. Mas eu acho que se eu fosse criar. Eu não tenho filhos, né? Mas se eu for Dá ter. tempo ainda. Dá tempo, 30. Mas se eu tivesse, eu não queria, tipo, direcionar ele pra ser um super-herói, mas eu gostaria que eu desse toda a base que ele precisa pra viver nesse mundo, tá ligado? Porque eu faria questão tipo, de dar um direcionamento, de ajudar, porque é difícil viver nessa porra, tá ligado? Eu não quero só largar ele, sacou? Tem E que tem ter uma coisa, hein? Eles nunca são o que você esperava que fossem Imagina. quando crescem. Eu tô falando nem de bem nem de mal, tô falando de Aham. que não é aquilo que você Imaginar. necessariamente pensa que é. O mundo nunca é o que a gente acha que é. Ah, é bem mais legal assim, eu acho. Bem mais legal. Leve a sério o que os mortos pensavam. Solta. Por que solta? Porque não tem ninguém na face da terra que entenda tudo sobre coisa nenhuma. Que se resolva dentro do clã Bolsonaro. Ou se o senador, o filho dele, pegou dinheiro ou não pegou. Certo? Ou se o PT representa a democracia ou não. Tá? Essas coisas são importantes, mas não dá para dar atenção a elas num espectro como esse. Aqui a gente está montando um vocabulário básico. Há um imbricamento entre pensamento liberal e pensamento conservador. Na tradição britânica, o pensamento conservador é um dos braços da tradição liberal inglesa. Tá? Um dos braços no sentido que Adam Smith, fundador da tradição liberal, é ao mesmo tempo alguém fundamental para o pensamento conservador britânico. Por quê? Porque a atividade comercial é compreendida como uma atividade historicamente estabelecida. Então, você não deve destruir o comércio, o livre comércio. Por quê? Porque o livre comércio é uma atividade que os seres humanos fazem desde a pré-história. E na tradição britânica, conservative, tudo que existe há muito tempo deve ser levado a sério. Por quê? Porque até hoje deu certo. Você pode mudar, não é que não pode mudar, mas mude a partir de problemas concretos para resolver questões precisas e não a partir de uma ideia de como o mundo deve ser. Tá ficando claro? Né? Tem uma coisa empírica nisso daí, que é a tradição inglesa, né? O fundador da tradição liberal, antes de tudo na Inglaterra, um filósofo chamado John Locke, que era médico e filósofo. Né? Ele é considerado o pai total do pensamento liberal. Né? E, ao mesmo tempo, ele é um dos grandes filósofos empiricistas, no sentido de, olha, pense a partir da experiência. Né? Raciocine a partir do que você percebe na experiência.
e não o contrário, né? Uma expressão que o Burke gostava muito de usar, closet theories, teorias de gabinete. Como Burke define os jacobinos? Sofistas, calculadores e economistas. Como o Burke define a sociedade? Uma comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. O que significa isso do ponto de vista do Burke? Leve a sério o que os mortos pensavam. Isso para um jacobino é um escândalo, porque para um jacobino, todo mundo que morreu, identificado com o passado, é um lixo. É claro que, essa é uma longa discussão, um debate bem interessante, mas essa tendência ao novo, que o Burke identificou ali, na posição jacobina, né, francesa, essa tendência ao novo, ela é algo inscrito na própria estrutura da burguesia liberal industrial. Por quê? Porque o capitalismo precisa do novo. O que é um burguês liberal industrial? É alguém que está abrindo fábrica, abrindo loja, fazendo estrada, financiando locomotiva, desfazendo uma sociedade rural, feudal, se você for bem lá para trás, né? Europeia. Agora eu estou pensando em termos de hermenêutica marxista, porque é muito útil para entender isso, né? Então, assim, quando você tem uma burguesia urbana, liberal, né, que preza a noção de liberdade do indivíduo, a capacidade de empreendedorismo, como se fala hoje em dia entre nós, é evidente que há uma vocação ao novo, né? Ao que se chama no mundo corporativo de DNA da inovação. Essa contradição é interna à sociedade comercial. O Adam Smith chamava de sociedade comercial. A expressão capitalismo acaba se impondo, inclusive, por conta do marxismo, do Marx. A sociedade comercial, ela tende a pressionar certos hábitos e costumes. Se você não percebeu ainda que o capitalismo ou a sociedade comercial, ela tende a pressionar os costumes, você não prestou atenção ainda, né? Porque, inclusive, achar que toda hora nasce uma humanidade nova é porque você confunde iPhone com humanidade. Confunde bebê com iPhone. Cada vez sai um iPhone novo, tem uma geração nova, cognitivamente diferente, que põe o dedinho na tela para mexer, né? Está acostumado com celular, iPhone, não sei o quê. Bom, eu estou dizendo isso por quê? Porque há uma contradição. Não é possível pensar em moral, política ou economia sem perceber que há ambivalências. O Adam Smith era um filósofo da moral. Ele chegou à economia pensando em comportamento, como se fala hoje. Tá? Ele é da tradição moral inglesa, como se fala, que é o iluminismo britânico, do 18. São filósofos que estavam preocupados com a seguinte pergunta: como se constroem as virtudes? Como se destrói as virtudes? Tem uma referência muito boa, não sei se o Wolff passou para vocês, que é um livro chamado Caminhos da Modernidade, em português. É um livro primoroso, foi traduzido em português em 2011, em que ela mapeia bem a tradição iluminista britânica, francesa e americana. E na britânica ela mostra claramente como o iluminismo britânico era uma sociologia das virtudes. Adam Smith, a maior obra do Adam Smith se chama Tratado dos Sentimentos Morais. E uma das preocupações dele era a riqueza das nações, produzida pela sociedade comercial, como que ela se relaciona com as virtudes morais. E uma das coisas que fazia Adam Smith pensar muito era como relacionar vícios privados com virtudes públicas. E essa coisa muito louca que é
a ganância gera riqueza. Famosa passagem do Adam Smith, né? O cervejeiro não está preocupado com você. O padeiro não está preocupado com você. Ele está preocupado com outro padeiro. O cervejeiro está preocupado com outro cervejeiro. Mas você leva vantagem. Por quê? Porque enquanto os dois competem, eles competem por você. É claro que a coisa não é mais simples assim, isso é século XVIII, né? Eles competem por você. E aí o Adam Smith fala, vícios no âmbito privado produz virtudes no âmbito público. As pessoas ganham com a competição entre aspas, não necessariamente, gananciosos. É claro que você pode pensar que eu estou defendendo o Gordon Gekko, do Wall Street, Greed Works, né? Da versão de 87, não a nova. Né? O Gordon Gekko fala, Greed Works, famoso discurso dele, né? No meio do filme. Mas a verdade é que funciona para muitas coisas mesmo. Né? É que hoje você não pode falar porque hoje é todo mundo muito sensível. Se você fala, muita gente corre para safe spaces, querem se esconder, acham que é estressante entrar em contato com contradições, ambivalências. Eu só quero ouvir aquilo que me faz me sentir bem. Mas não é assim, certo? Não é assim. Voltando à fita, portanto, eu estava falando das contradições, do Adam Smith, dessa coisa do conflito entre virtude privada, vício privado e virtude pública. Então, olha esse processo, esse é um processo histórico. É a Inglaterra que produz essa reflexão, apesar de que nasce a palavra na França, conservateur, né? O evento francês joga os ingleses na reflexão. Quando o Burke vai falar contra closet theories, teorias de gabinete, ele vai dizer, olha, o que os franceses estão fazendo é pensando o mundo a partir do gabinete deles. É mais ou menos como pessoas que acham que a educação no país pode ser resolvida pela tese de doutorado que ele fez. Esse é o caso clássico. O cara fez um doutorado, estudou, vou ser generoso, 5 autores, estou sendo generoso, doutorado normalmente se fica em 1, no máximo em 2. Estuda 5 autores, tá? Essa é uma obsessão de filósofo. Em outras áreas você estuda 5 autores fácil. Mas assim, 5 autores, e aí por uma razão alguém ganha a eleição, X, e você vai parar no Ministério da Educação. E aí você resolve que você vai virar a educação inteira de cabeça para baixo a partir dos 5 autores que você estudou. Isso vai ser uma bagunça, vai ser uma zona. A área da educação, na verdade, é uma das piores que existe. Porque cada hora surge alguém com uma moda nova, com uma ideia nova, para inventar uma coisa nova, quando talvez, pensando do ponto de vista do pensamento conservador britânico, que é ali que eu estou, certo? Conversando com vocês, o melhor talvez fosse deixar as escolas quietas. Deixa elas quietas. Deixa as coordenadoras pensarem sozinhas nas reuniões, deixa eles brigarem entre eles, deixa eles inventarem umas coisas deles e não concentra o processo decisório. Isso é tipicamente da tradição conservadora britânica. Solta. Vê que é parecido com liberal aí, tá vendo? Solta. Por que solta? Porque não tem ninguém na face da terra que entenda tudo sobre coisa nenhuma. Estremecimento. Ontem eu estava numa discussão e uma moça falou comigo assim de forma bastante sentida, né? Sofrida, que ela estava com medo porque ela está perto dos 60 anos agora e ela dizia que o mundo tal como ela conheceu, aquilo que era certo e errado para ela, estava começando a ruir, porque as expectativas ao redor de um tipo de país que via a solução à esquerda, principalmente capitaneada pelo PT, como sendo a grande opção moral do país, ruiu. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não preciso entrar em detalhes. Ruiu, né? Veio ao chão. E isso levou e continua levando grande parte, digamos assim, da inteligência brasileira a um sentimento de desorientação. Leva professores ao sentimento de desorientação. Porque tem um primeiro momento que você xinga, né?
Então você xinga quem subiu ao poder, você xinga quem ganhou a eleição, você xinga quem fez maioria. Mas chega um momento que você para de xingar e você começa a perceber que, na realidade, o mundo que você achou que existia não é exatamente daquele jeito, né? Aí você pode entrar numa e dizer, ah, não, então o mundo não é confiável, ninguém presta. Aí vem aquela ladainha do sofrimento. Ninguém presta, ninguém é confiável, né? Isso no Brasil, né? Estou falando do Brasil, daqui a pouco eu vou para o mundo. E aí, isso significa que aí vem uma eleição municipal, e essa eleição municipal no Brasil apresenta uma guinada claramente de afastamento daquilo que o mundo ao redor do PT significava. E quando eu estou falando o mundo ao redor do PT, eu não estou entrando no debate político enquanto tal. Eu estou me referindo a uma visão de mundo que existia, certo? E essa visão de mundo acabou, ruiu, né? Aqueles que se pensavam que eram santos não são, independente da sua opção ideológica. Estou falando fora da opção ideológica. O resultado é que no momento que acontecem essas eleições municipais no Brasil, a gente sabe que elas são as eleições municipais talvez mais importantes depois do fim da ditadura, porque elas representaram um movimento do país de afastamento da visão de mundo que dominava o país desde a ditadura. E isso para a inteligência pública é difícil, porque a inteligência pública era orgânica com a esquerda. É difícil para a maior parte dos professores e alunos e estudantes, porque continuam crescendo na expectativa de que esse universo que representava o PT significa o universo do bem. E por isso que os analistas portugueses colocaram isso encostado na Inglaterra na eleição do Trump. Por quê? Porque é um momento de ruptura. No caso nosso do Brasil aqui, é um momento de ruptura em relação à nossa história dos anos 60 para cá, principalmente. Tá? Uma ruptura que parece uma ruptura de pessoas que fizeram uma opção menos idealizada, menos sonhada, mais pragmática, mais desencantada, né? Uma opção que alguns leem como o fechamento, recuo, uma opção conservadora, né? Alguns falam o crescimento dos evangélicos, né? Quando as pessoas discutem a eleição municipal do Rio de Janeiro e falam da vitória do Crivella, isso dá medo em muita gente. Quando a gente fala da inteligência pública e universitária, dá medo em muita gente. E não só nesse universo. E o que vai acontecer, né? Como que o Crivella ganhou? O Crivella ganhou porque o outro candidato achava que o Rio de Janeiro era o centro acadêmico das ciências sociais. E ele estava dentro desse centro acadêmico e achou que era isso. E aí as pessoas têm medo, muita gente tem medo, porque o Crivella significa o crescimento de uma população evangélica. Mas não foi os evangélicos que elegeram sozinho o Crivella, senão ele não era eleito, né? Mas esse núcleo evangélico na população brasileira representa duas coisas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, em termos de comportamento. Endurecimento, um certo endurecimento da visão de como as pessoas devem viver, que muita gente tem medo, certo? Quando eu digo essa muita gente, é principalmente gente que circula pelo mundo da inteligência, que produz conteúdo, que vocês leem, veem na televisão ou ouvem na faculdade, né? E outra coisa, representa uma tendência ao que a gente chama de liberalismo popular. E os evangélicos, como os protestantes, tendem a acreditar que as pessoas não devem ganhar se elas não trabalharam por isso. Isso é a mentalidade de raiz protestante, né? Você ganha aquilo que você faz. E, portanto, há uma tendência a um discurso de diminuição do Estado. Duas coisas juntas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, portanto, discurso centrado na família, discurso de redução de certas questões que têm a ver com comportamento, sexualidade, por exemplo, certo? E ao lado disso, um discurso do tipo assim: você trabalhou, você merece, você não trabalhou, não me enche o saco. E isso significa
uma certa crítica a, digamos assim, ajuda social, gasto social, certo? Né? Uma valorização, inclusive, da vida dentro da igreja e não da vida dependente do Estado. Né? Então você pega gente que vem de classe social menos privilegiada, que às vezes trabalha como empregada doméstica, essa mulher entra na igreja, ela começa a fazer amizade, ela chora, consegue levar o marido dela, ele também chora, ele bebia, enchia a cara, batia nela, aí ele para de bater nela, recebe Jesus no coração, o irmão arruma um emprego para ele começa a trabalhar, ele já não gasta o dinheiro dela só, os dois começam a ter dinheiro em casa, um dia volta a transar, coisa que não fazia há muito tempo, Jesus ajuda inclusive a isso, ao contrário do que se pensa, certo? Volta a transar, e aí os filhos ficam alegres, porque a mãe está cantando em casa, o pai está feliz, né? Aí eles ganham o que fazer no final de semana, a igreja propicia sociabilidade, ganha cidadania dentro da igreja, né? Eles tomam decisões, pagam dízimo, mas os ricos pagam terapia, 300, 400 reais a hora para o terapeuta falar né? Então, assim, e cresce. Você tem um sentimento de unidade, certo? Você tem um sentimento de que você participa de alguma coisa. Pessoas que normalmente não sentiam que participavam de coisa nenhuma, ganham cidadania. Então, uma das coisas que o crescimento da igreja evangélica no Brasil está ensinando para o povo inteligente, que nem eu, assim, que trabalha com política, ética, filosofia, história, geografia, sociologia e tal, jornalismo, é o seguinte: o movimento evangélico está mostrando no Brasil que ele consegue produzir sensação de cidadania mais do que o Estado brasileiro consegue. E de forma mais eficaz, e mais imediata, e mais barata. É só um dízimo, certo? E você recebe, em troca disso, amizade, sentido, vínculos, um equilíbrio familiar, né? Tudo que as pessoas querem na verdade. E isso rebate em eleições numa coisa interessante que é pesquisa dá errado. Né? Pesquisa dá errado. As pesquisas estão dando errado, não só aqui. Porque as pessoas estão começando a querer eleger candidatos que elas têm vergonha de confessar que elas querem eleger. Porque se elas falam que querem eleger, as pessoas... Como assim? Você vai votar no Trump? Como assim no Trump? Você vai votar no Crivella? Como assim no Crivella? O cara é evangélico. Como se essa frase significasse algo do tipo: não vou querer isso nunca. Certo? Então, um medo, né? Estou falando do universo geopolítico, né? Um medo desse universo é de que o mundo, as pessoas que têm uma visão de mundo mais conservadora estejam perdendo a vergonha de dizer que são assim. E estão começando a eleger pessoas que representam essa percepção. Então, se fala na mídia, como assim o Congresso brasileiro, que saiu da última eleição, em que a Dilma ainda foi reeleita, já saiu mais duro, conservadoramente falando, e se as eleições municipais, como normalmente elas sinalizam, se as eleições municipais da agora continuarem a sinalizar o impacto nas grandes eleições de dois anos depois, a tendência é isso se radicalizar. Né? E então, isso gera uma sensação, principalmente no universo da reprodução do pensamento público. Eu estou insistindo nisso porque é isso que vocês ouvem, é isso que a gente ouve, é daí que produz a percepção. Isso causa o sentimento de que o mundo está mudando, o Brasil está mudando, e de repente pessoas saíram da toca e começaram a falar, sei lá, vou usar um clichê, gente que vira e fala assim: eu acredito em Deus mesmo, e daí? Ou eu acredito na família, e daí? Né? Ou eu sou evangélico mesmo, eu congrego em tal igreja, e daí? Né? E isso você ouve... como assim? Da onde você apareceu? Eu pensei que você tinha sumido. Ou você estava em desaparecimento. Né? Pelo contrário, no caso dos Estados Unidos, né? Então, no Brasil...
o medo nasceria do sentimento de que o Brasil está fazendo uma guinada conservadora, no sentido moral e político, né? E isso, eu quero que fique claro para vocês, não sei se está claro, isso no ciclo pós-ditadura é uma ruptura. É uma ruptura porque as pessoas tinham medo de dizer que pensavam assim, queriam isso, porque tinham medo que achassem que elas eram torturadoras, malvadas, cruéis. E as pessoas estão perdendo a vergonha na cara de dizer isso. E falam e acabou. Olha, eu não sou torturador, não sou nada disso, mas eu acho isso. E depois que já foi eleito, fala, votei em fulano. Né? Vamos ver se isso vai se reforçar nos próximos 2 anos. Mas o que a gente está vendo nesse momento é essa tendência. Isso está deixando as pessoas que se acham mais inteligentes em pânico. A universidade está em pânico, a maior parte dos jornalistas está em pânico.